Oi, pessoal, vamos dar continuidade então às nossas respostas do nosso assunto Papo de Negócio e a nossa questão agora apresentada é pela Natália de Souza, de Minas Gerais, e que faz o seguinte questionamento. Gostaria de saber quais os principais desafios de um empreendedor iniciar uma atividade que ainda não existe em sua cidade. Como superá-los? Ser pioneiro em uma atividade exige grande planejamento. Como aplicar os recursos da melhor maneira possível? Então, Natália, o que nós já estamos conversando aqui é que quando está se buscando a inovação ou querendo fazer alguma coisa diferente, se é realmente pioneiro, né? E por ser pioneiro, nós não temos nenhum histórico anterior que se possa trabalhar como referência. Então, quando se está copiando algum modelo, por exemplo, você vai construir, abrir uma padaria. Quantos exemplos de padaria existem na humanidade? Né? Desde quando? Desde o tempo já de Jesus, que tinha a multiplicação dos pães ali, já se fazia pão. Então, se tem muitas referências. Né? Então, eu quero abrir uma padaria na minha cidade que não tem ainda, eu posso em qualquer outra localidade me basear, espelhar, copiar, etc. e tal. Se esse negócio que você está abrindo não tem nenhuma referência na sua cidade e ele já existe em alguma outra cidade, eu aconselharia que você fizesse o primeiro planejamento para que pudesse ser feita uma pesquisa de campo. O que significa essa pesquisa de campo? É descobrir aquilo que já foi feito em outras cidades, que dificuldades eles tiveram, como que eles resolveram aquela questão, se valer da experiência anterior de outras pessoas para que você possa errar menos, né? Porque quando a gente conhece outras atividades que já estão em andamento, as pessoas não têm nenhum tipo de problema em contribuir, né? Eu conheço pessoas que abriram pizzaria, por exemplo, quando começou a moda do forno a lenha, que não era bem a lenha, né? Não se usa a lenha, é o tipo do gás, com o tipo da textura que se faz e daquilo como que elabora, que iam em outras cidades perguntar como é que eles resolviam, como é que eles achavam fornecedores, porque não é concorrente, né? Passa a ser, inclusive, rede de parceiro. Então, primeiro ponto que eu te sugiro nesse caso aqui é identificar aonde existe esse negócio, né? De quem que já colocou, quem que fez, que tem sucesso, quem que resolveu. Se você não pode viajar, faça contato, manda e-mail, pesquise na internet, porque as pessoas são solidárias. A gente imagina que não. Se não fossem solidárias, nós não teríamos tantos grupos de empresários do setor. Por exemplo, o setor cerâmico no Brasil é uma comunidade enorme que se reúne a partir de São Paulo para todo o Brasil, né? E assim todas as áreas, o setor automotivo, o setor têxtil. Então, o importante é que a gente descubra onde é que estão os nossos pares. Dentro do quadro do modelo de negócio tem um bloco que é bastante importante, que são os parceiros chaves, né? Então, aí seria já um parceiro que tu podes descobrir, fazer e até ganhar tempo nisso daí, né? Claro que as pessoas não abrem as suas finanças, não colocam os seus segredos, há que se entender disso daí, mas eu já tive a oportunidade na minha profissão de receber dicas, sugestões e ajudar no meu trabalho, naquilo que é preciso e da melhor forma possível. Então, esse é o primeiro ponto. Se você ainda não foi buscar essa questão em outras cidades, em outros parceiros que já executam isso, eu aconselharia que fosse feito isso. Eu conheço um caso real de um gerente de uma ótica que morava na minha cidade, até então Florianópolis, e ele resolve empreender. Ele aprendeu a fazer lente, toda a parte oftalmo do produto dele, porque ele era o gerente da loja. E ele queria ser o dono, só que em Florianópolis tinha muitas óticas e muitas redes de óticas, ele não teria uma concorrência, ele teria uma concorrência muito grande e não teria como sobreviver naquilo ali. Eu achei super interessante o dia que ele me contou a história, porque ele fala que viajou pelo estado de Santa Catarina inteiro procurando uma cidade que não tivesse uma ótica. Eu achei super interessante isso. Ele conseguiu uma cidade pequena no meio oeste do estado
e primeiro procurou o local, foi até a cidade, procurou a associação comercial do local e se instalou lá e ele hoje está muito, muito, muito bem, obrigado. Né? Então ele começa um assunto totalmente novo, que não tinha nenhum tipo de negócio na cidade e ele se vale de uma experiência anterior para poder fazer aquilo ali. Então, eu achei uma ideia, eu nunca tinha visto uma experiência assim, de alguém que sai de um grande centro e vai para um centro menor para poder instalar um negócio da qual não existia. Né? Então, pesquise aquilo que já existe, quem que já fez esse negócio, de que maneira que eles resolveram os problemas, busque parceiros fora da sua região, se você está no estado, pegue de outro estado, as pessoas são solidárias. Depois busque a associação comercial da sua região, que isso também é um ponto muito bom para a gente começar um negócio. Né? Eles, via de regra, nos dão muito apoio porque querem mais um associado, mas acabam dando uma contrapartida. Então, isso também é bastante interessante. Aí você pergunta, né, a questão de ser, como melhorar esses recursos. Eu não sei qual é o tipo de negócio que você está colocando, não é colocado aqui, mas eu aconselho novamente. Então, a hora que você define isso, que busque, pode começar o seu Canvas pelos parceiros chaves aí nesse caso, identifique com quem que você pode contar. Às vezes pode ser um centro de pesquisa de uma universidade, se pode buscar estagiários nas faculdades de administração local. Quando eu iniciei a minha atividade profissional, a minha empresa, eu não tinha condições de pagar funcionários, eu me vali muito de estágio. Eu desde sempre fui uma empresa constituída com CNPJ e totalmente regularizada, então eu procurei o curso de administração, eu havia feito administração na ocasião, e procurei pelos meus professores e pedi assim, olha, eu quero melhor aluno em finanças, eu quero melhor aluno em pessoal, eu quero melhor aluno em logística, e contratei-os como estagiários. Legalmente, pagava um seguro, pagava a taxa de remuneração de um estágio legal e fiz um convênio com a universidade e isso me ajudou muito porque eu pagava pouco e durante uns 2 ou 3 anos a minha empresa passou a ser referência em fornecer oportunidade de estágio, porque as universidades também precisam disso, de local pequeno onde as pessoas possam fazer estágio para poder concluir a sua graduação. Então, isso também é uma referência para quem está nos ouvindo aqui, nos escutando. Isso pode ser uma referência muito boa para poder resolver um problema da sua empresa no momento. Né? Então, eu não tenho como pagar, mas eu preciso de gente e não posso fazer de uma forma irregular, por conta do Ministério do Trabalho e tudo mais. Então, existe essa possibilidade também de você recorrer a uma universidade local para que eles lhe supram da melhor maneira possível. Então, novamente, seria um parceiro-chave dentro da sua estrutura do Canvas. Né? E a partir disso, então, desenhar aquilo que já se tem, muito importante, antes de querer trabalhar qualquer questão, é identificar se nessa cidade esse negócio que você quer montar, mesmo sendo pioneiro, existe alguém com essa necessidade, porque não adianta eu querer colocar uma questão que, por mais que eu ache bacana, que é novidade, ninguém ali naquela comunidade deseja aquilo. Então, ele não vai funcionar, não vai dar certo. Então, é muito importante sempre no foco, né? Nesse caso, a gente estaria nos dois lados, assim, primeiro identificar se realmente meu cliente quer aquilo ali, ir a campo, descobrir se eles precisam tem essa necessidade, e um outro aspecto é ver que parceiro-chave eu posso identificar para que eu possa, então, mitigar os problemas que possam vir a surgir, reduzir risco e ter maior assertividade e conseguir emplacar esse meu negócio. Espero ter atendido e desejo sucesso, porque ser pioneiro e começar alguma coisa nova tem seus riscos, mas também tem as suas vantagens de ser o primeiro no mercado. Então, acredito que vai ter bastante sucesso aí nessa sua empreitada. A nossa próxima questão vem do Juliano do Ceará e ele fala o seguinte: já houve algum desafio na sua vida profissional que nos sirva como exemplo de superação? Nossa, Juliana, minha vida, a minha empresa tem 21, 22 anos, eu não sei, de CNPJ, e se esse CNPJ tem esse tempo, porque foi de grande superação, né? Grande superação mesmo. Eu comecei, eu sou já muito mais velha do que quem está me ouvindo aí, mas eu comecei a minha vida, eu
comecei a minha vida profissional como funcionária de uma grande estatal na região onde eu morava. Trabalhei ali por 17 anos e aí, quando em 1990 essa empresa fez um grande plano de demissão incentivada, eu pedi demissão e abri a minha empresa. Naquela ocasião, pouco se falava de microempresa, o Sebrae era muito recente e a gente não tinha essa visão de que todo mundo podia ter um negócio, a gente era um caso bem isolados assim, né? Então eu comecei meu negócio trabalhando na época que chamava editoração eletrônica, não existia nem a Microsoft ainda. E aí desde então eu vim fazendo várias superações, porque os negócios iam mudando, como eu trabalhava com tecnologia, essa tecnologia ia sendo alterada e eu tinha que me reciclar, eu tinha que passar para outras atividades. Então a partir por trabalhar com editoração eletrônica, depois entrou a Microsoft, o primeiro computador colorido na minha cidade foi meu, né? Eu mandei buscar nos Estados Unidos, a primeira impressora laser na minha cidade foi a minha, e custou na época $4.000, era um absurdo, mas aquilo ali rapidamente se tornou obsoleto, né? E aquilo, em 2 anos, aquele patrimônio ali já não valia mais nada. E então eu comecei, pela minha experiência anterior, eu comecei, até por uma demanda de cliente, eu comecei a organizar eventos e me tornei então uma grande organizadora de eventos, né? Por 15 anos eu trabalhei com grandes eventos em Santa Catarina e até em todo o Brasil. Dali eu passei a trabalhar com marketing promocional, porque também era um outro segmento da qual não existia. E com o tempo eu fui vendo que do marketing profissional foi um grande baque que eu tive na minha vida, porque aquilo era tão inédito, eu sou precursor em algumas questões assim na minha vida profissional. Então, quando eu comecei a trabalhar com marketing promocional, era uma questão tão nova que uma grande empresa de telefonia, na época ela ainda era privada, pública, melhor, né, antes da privatização da telefonia, começou a trabalhar comigo porque eles estavam sendo privatizados. E aí começamos a trabalhar e era tanto trabalho para promover aquela marca dentro do estado de Santa Catarina que esse cliente se tornou 110% do meu tempo, né? Então foi meu primeiro grande erro profissional que eu tive, assim. Era muito trabalho, eu tinha 15 funcionários em função deles, eu tinha um galpão inteiro só com todos os produtos que a gente usava nas ações promocionais, e uma logística enorme para levar esses produtos e esses balcões, enfim, para todo o estado. E acontece que nesse período essa empresa teve a diretoria em Brasília ficou envolvida num escândalo, toda a diretoria foi demitida, todos os diretores acabaram saindo e o meu contrato expirou nesse meio tempo. Eu já trabalhava com eles há 7 anos, eu já tinha imaginava ter uma posição de confiança. E de um dia para venceu esse meu contrato em 1 mês e dali então eles falaram, eu com toda aquela estrutura montada, que só servia a eles na cidade, eles não renovaram o meu contrato e eu me vi com toda aquela estrutura, com todo aquele pessoal para ser demitido, porque eu não tinha tempo. Quando a gente trabalha com eventos, a gente trabalha com prazo de 6 a 1 ano na frente. Então, se chega para nós e diz assim, olha, amanhã não te quero mais, não dá tempo da gente movimentar, porque já não é um barco à vela, era um transatlântico. E fazer uma manobra com um transatlântico é muito, muito arriscado, muito perigoso, não dá para dar cavalo de pau, né? E aí eu me vi com aquela mega estrutura, tive que demitir todo o meu pessoal, eu tive que rescindir contrato de salas de aluguel, fui diminuindo a estrutura e com aquilo ali, o recurso que eu imaginava ter para 3, 4, 6 meses foi acabando, eu não tinha como renovar aquilo e eu realmente tive uma quebra financeira violenta, né? Violenta mesmo. Eu tive que vender meu apartamento na ocasião para poder cumprir todos os meus contratos com os fornecedores que eu havia na ocasião e me vi no zero de novo, porque eu montei meu escritório em casa, fui para casa e disse, vou começar de novo. Fui começar de novo, literalmente. Eu não quero mais fazer essa atividade e preciso fazer outra coisa. Foi nessa ocasião, então, que eu pensei, bom, se eu quiser sair dessa área, eu tenho que fazer uma quebra psicológica com todos os meus clientes. Eu não quero mais saber de eventos, eu não vou mais fazer eventos, eu preciso de uma outra atividade.
E até então eu sempre atuei como consultora, né? E aí então eu resolvi me submeter a uma nova seleção, uma seleção para participar, para entrar como fazer um programa de mestrado em engenharia e gestão do conhecimento na universidade local, porque eu também não tinha outra condição de sair dali. E fui admitida no programa. Durante 2 anos eu fiz esse mestrado, me envolvi então com todos os aspectos de gestão do conhecimento, aprendi tudo isso de novo. Nessa ocasião eu conheci a tese de doutorado do Alex Osterwalder, ele estava recém lançando o livro pela comunidade businessmodelgeneration.com, e fiz a minha dissertação sobre modelos de negócio e inovação. E aí se abriu uma nova porta, né, porque eu já fiz esse mestrado querendo conhecer uma nova área. Eu me lembro que as pessoas diziam, faz qualquer assunto, libera aí qualquer pesquisa, porque isso aí não vai dar em nada. Eu dizia, não, eu vim aqui porque eu quero aprender uma nova coisa, eu quero ter um marco referencial na minha vida e vou mudar a minha profissão. Então eu não vim aqui para pouco. E tive a felicidade de ter uma amiga como orientadora nesse processo, que me ajudou muito, me deu muita liberdade de poder trabalhar nessa questão. E fiz então a minha dissertação. Quando acabou a dissertação, eu logo comecei a trabalhar, era a minha experiência, né? Eu sabia fazer eventos, comecei a promover workshops pelo Brasil, trazer quase como uma evangelização o que era modelo de negócio. Fui muito precursora. A partir de modelos de negócio, uma das técnicas que eu trabalhei também foi Design Thinking, e estou aqui hoje, né? Então já são aí 4 anos que eu já venho trabalhando com isso. Foi disruptivo o processo, né? Daí eu optei em não ter mais funcionários, em não ter mais sala, coisa e tal, então eu trabalho em home office. Hoje, em parceria, me mudei para São Paulo. Surpreendentemente, as empresas da qual eu procurei para fazer parceria, como parceiros-chave, me aceitaram no primeiro e-mail que eu encaminhei. Então, hoje eu trabalho com 2 consultorias muito bem estabelecidas em São Paulo, da qual eu sou consultora credenciada deles, e trabalho por conta própria, divulgando meu trabalho. Então é isso, a vida continua, a vida se leva, se caiu, levanta, se não deu certo, recompõe, e acredito que isso é a melhor experiência que a gente possa dar, né? Eu estou aqui cada dia me reinventando, cada dia trazendo uma novidade, e quem quiser conhecer pode mandar um e-mail que eu conto muito mais, porque nesse meio tempo tem muito mais história. Espero que isso possa ser inspirador para quem escute e que traga ânimo, que se uma coisa não está dando certo, recomece, né? Aquilo que está dando, aquilo que não está dando, que começa a patinar, que tem algum problema, porque não está dando certo. Então tenha coragem e mude. Eu desejo realmente que isso possa inspirar quem escutar essa história. Um grande abraço.